Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem, tem bastante rosto que eu conheço aqui. Obrigado pela presença, pessoal. Eu sou o Fernando. Eu queria falar um pouquinho para vocês aqui que eu tentei me produzir bastante para parecer o Van Diesel. E o máximo que eu consegui ser confundido aqui nessa feira foi com o Marcelo Taz, tá? Então, eu sofro muito bullying, né? Mas eu tô aqui pronto para receber mais bullying depois do que eu falar aqui com vocês, tá bom? Pessoal, agradeço aqui a presença dos meus amigos, o Kleber, eu escutei até um gritinho aí, né, Kleber? Fazendo sucesso. Eu trouxe a família. Ah, legal, a família veio. E a gente tem aqui o Clóvis também, para dividir esse painel com a gente, tá bom? Dupla sertaneja, Kleber e Clóvis. Kleber, ficou muito bom, né? Só não vamos cantar, senão a gente vai chorar, né? Eu queria falar com vocês, e aí compartilhar aqui com todos os que estão presentes, que a gente tem um desafio. Não basta mais a gente cuidar da nossa casa. Não basta eu ter os melhores processos, as melhores ferramentas, os melhores profissionais. Isso ajuda. Mas a gente sabe que a gente tem que olhar o ecossistema como um todo. Não adianta a gente pensar que a gente vai conseguir resolver o problema do mundo. Mas a gente tem que tentar, né? Vamos buscar alguma coisa. O que a gente pode fazer para fazer esse ecossistema melhor, né? O ecossistema que a gente vive. E tudo isso reforça aquele jargão que a corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então aqui a ideia é a gente conversar e mostrar para vocês como que a gente trata a gestão de empresas que prestam serviço para a gente. Tá bom? Então eu vou trazer aqui uma primeira pergunta para o Clóvis e ele vai se apresentar. E Clóvis, fala para mim, a gente tem uma questão de, poxa, se eu não fizesse esse processo de gestão de terceiros, de olhar a cadeia de valor, qual que seria o impacto para a sua empresa, para a indústria, para a sociedade como um todo? Bom, primeiramente, boa tarde para todos aqui. Como já foi anunciado, eu sou Clóvis Pereira, sou gestor de segurança da informação na Johnson & Johnson para a região América Latina. Eu acho que a resposta, a pior resposta que a gente pode ter para essa pergunta é não sabemos. Porque se a gente não tem uma gestão sobre a nossa cadeia de suprimentos, se a gente não conhece, não sabe mapear em que pontos dessa cadeia estão as nossas informações-chave, as informações dos nossos clientes, e no caso, por exemplo, de uma empresa como a Johnson & Johnson, os dados de saúde dos clientes e dos pacientes, a gente sequer sabe estimar o impacto, ou seja, é um impacto imprevisível e algo que pode ser devastador para o mercado, devastador para a empresa. Então, tem uma frase do Warren Buffett, que é reconhecidamente um dos maiores investidores da história, e ele diz o seguinte: leva 20 anos para a gente construir a reputação de uma empresa, mas bastam 5 minutos para destruir toda essa reputação. Então, na medida em que a gente não tem um mapeamento dos dados que são trafegados entre a nossa empresa e a empresa dos nossos fornecedores, daqueles que participam da nossa cadeia, a gente não vai ter noção desse risco, a gente não vai ter sequer noção se nós já fomos atacados, e isso é assim, devastador para esse mercado. Obrigado, Clóvis. Kleber, como que você vê isso dentro do setor financeiro? Você consegue trazer uma visão de impacto para a gente, se a gente não fizer essa gestão de fornecedores? Sim, claro. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Sou o Kleber. Cara, no setor financeiro, assim, além da gente ser altamente regulado, o impacto não está só no financeiro, a gente fala. Porque assim, a gente mexe com o sonho das pessoas, a gente mexe com a vida das pessoas. Então, essa responsabilidade é muito grande. E eu costumo falar assim pro time que assim, às vezes o pessoal encara a gente como auditores por chegar e fazer toda essa análise, mas a gente tem que mudar essa imagem e o pessoal começa a enxergar a gente como amigos. A gente, banco evidentemente tem uma maturidade de segurança maior, a gente tem que usar disso para ajudar as outras empresas a aumentar sua maturidade também. E a gente sabe que hoje está difícil achar profissional, produtos são difíceis, são caros,
pessoas com conhecimento técnico bom também é difícil de achar. Então, por que não a gente também levar isso para os nossos parceiros? Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente também está melhorando a nossa segurança. E melhorando a nossa segurança, a gente evita N problemas que, por exemplo, aqui, eu não vou nem falar sobre financeiro, mas a gente tem exemplos de pessoas que podem perder a vida, dependendo da situação, se a gente fizer alguma coisa errada ali na ponta e a gente não ter noção disso. Então isso é uma coisa muito crítica. Se eu perder meu dinheiro que eu investi lá no C6, eu também perco a vida, viu? Só para deixar claro. Mas brincadeiras à parte, pessoal, a gente já entendeu o impacto. Então o impacto é grande, só que a gente está chovendo no molhado, a gente sabe que isso vai impactar não somente a empresa, mas a sociedade como um todo. Então eu queria fazer uma pergunta para vocês, vou começar agora pelo Kleber. Kleber, fala para mim, qual que é o estado da arte? O que seria um processo que seria um melhor processo para fazer essa gestão? O que seria assim um sonho para um gestor que está cuidando disso? O que ele precisaria? Tanto ferramenta, processo, magia, né? Pode trazer o que você achar que quiser, vai estar aberto aqui. É um sonho mesmo, tá? Utopicamente, o ideal seria a gente ter budget suficiente para implementar nos nossos parceiros todos os controles que a gente tem em casa e quer implementar em casa. A gente sabe que a realidade não é bem essa, mas como é que a gente tenta compensar um pouco isso? Eu acho que o que vale hoje, o que ajuda muito, é ter uma análise contínua. Né? Não só tirar uma foto e voltar lá depois de um ano, ter essa análise contínua e servir meio como um oráculo, vamos dizer assim, não seria bem essa palavra, mas um parceiro ali de verdade, falar, cara, ó, eu descobri esse erro de segurança aqui, você é o último, precisa de alguma coisa, alguma ajuda para resolver, o modelo de resolução é mais ou menos esse, se você precisar, a gente pode indicar empresas que trabalham com a gente, que pode te ajudar. Então, entre a utopia, que seria de fato a gente ter esse budget para subir a régua de todo mundo, isso acabaria ajudando, na verdade, toda a sociedade, mas deixando o sonho de lado, que a gente tenta colocar em prática, a duras penas também, é ter essa análise contínua. Obrigado, Kleber. Clóvis, e você? Vai falar que é dinheiro também. Poxa, todo mundo aqui... Dinheiro... Um cara bem investido vai falar que é dinheiro o problema. Fala pra gente aí. Dinheiro resolve muita coisa. E eu acho que assim, o Kleber colocou 2 pontos importantíssimos, né? Que é a questão que eu costumo dizer, quando ele fala em continuidade, é o que eu costumo dizer, ter uma documentação viva. Né? Você não pode ter um documento estanque, você fez uma vez, e só dali 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos, você vai revisar, entender se os seus parceiros continuam com o mesmo nível de segurança. Porque o que acontece assim, os atacantes estão evoluindo todos os dias. As ameaças, surgem novas ameaças todos os dias. E a gente precisa estar atento a isso, precisa ter um documento, um processo contínuo, um processo vivo, para a gente não ser surpreendido. E quando ele fala de servir de suporte para os nossos parceiros, eu acho que isso é fundamental. Né? Hoje a gente vive numa sociedade do compartilhamento. Né? Então você vai aí, a gente tem carros compartilhados, a gente tem uma série de serviços compartilhados e a segurança, o conhecimento de segurança precisa ser compartilhado, porque de nada adianta a minha empresa, olhando só para o próprio umbigo, ser uma empresa forte em termos de segurança, mas os seus parceiros não, né? Porque isso, como você disse no começo da conversa, o elo mais fraco é o que vai romper a nossa cadeia. Né? Então, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, e a gente já passou por essas experiências, sabe? De ter parceiros que você faz um primeiro assessment e ele diz assim, olha, eu não tenho esse nível de segurança que você está me exigindo agora, mas eu vou investir nisso porque vai ser bom para o nosso relacionamento e vai ser bom também para a minha empresa se tornar mais competitiva no mercado. Né? Então, acho que isso, todo mundo ganha, todo mundo ganha. Obrigado. A gente falou então agora, falou do impacto, falou da questão utópica, o que a gente gostaria, o que faria diferente, mas eu queria até apimentar um pouco as perguntas. A gente tem uma questão que o seu fornecedor é o mesmo que o meu fornecedor, é o mesmo fornecedor. Não seria muita soberba, assim a gente acreditar que eu faço uma avaliação no mesmo fornecedor, você faz essa mesma avaliação,
tem, com cada um com a sua metodologia, todo mundo bebe na mesma fonte, né? Não tem mágica, né? E não é um pouco de soberba achar que a gente sempre, cada empresa faz a sua melhor avaliação, né? Eu acho que a gente tem uma questão de... a gente está falando aí de ser um oráculo, de ajudar, mas a gente poderia se ajudar, né? E um só fazer a avaliação, né? Poxa, todo mundo confiar naquela avaliação de alguma forma. Porque eu acho que a gente gasta muito dinheiro. A pessoa que recebe o questionário ou que é avaliada, ela tem que responder os 3 questionários das pessoas que estão aqui. E, além disso, ela tem que atuar. E a gente ainda gasta dinheiro. Eu gasto dinheiro aqui, você gasta dinheiro, todo mundo gasta dinheiro para fazer a mesma coisa. Então, isso daí essa é uma questão que eu queria trazer para vocês, que essa é a minha dor nesse processo. E eu queria saber, a gente falou já do sonho, mas eu quero falar do pesadelo, né? Vamos falar qual que é a nossa dor hoje, né? O que dói, o que machuca a gente no dia a dia com este processo? Vai lá, Clebrão. Bom, beleza. Cara, acho assim, eu concordo em partes com isso que você falou, porque depende muito de cada negócio, né? A gente implementa algo semelhante, então assim, pô, se o cara tem uma ISO 27001, se o cara tem um PCI, a gente baixa um pouco a régua, né? A gente não deixa de analisar, até porque ter essas certificações não garante que você de fato está seguro, né? A gente acredita muito nisso, então assim, acho que depende muito do modelo de negócio, o apetite de risco das empresas são diferentes, então avaliar uma empresa pela avaliação de outra, pelos olhos de outra, eu sou um pouco cético dependendo do tipo de negócio e o apetite de risco da empresa. Tá? Mas falando em relação ao pesadelo hoje, na verdade eu acho que é comum para todo mundo, assim, empresas que não investem em segurança, e não investem nem porque elas não querem, mas é porque elas não passaram por um grande evento, ou não são reguladas, ou não tem alguma lei ali em cima, né? A LGPD ajuda muito a gente nessa questão. Acho que a LGPD é uma grande responsável por aumentar a maturidade de segurança do mercado, mas também é uma das responsáveis de baixar a quantidade de profissionais no mercado, né? Que é o que a gente tem sofrido bastante aí. Mas para mim o maior pesadelo mesmo é você chegar numa empresa, além dela não ter esses controles, ela te tratar com hostilidade, assim, com medo de um trabalho que às vezes você quer fazer exatamente para ajudá-la. Então, do nosso lado, fica muito difícil dialogar com esse tipo de posição, porque a gente depende do serviço, muitas vezes, a gente quer ajudar eles, mas a gente não sabe como quebrar essa barreira. Então, quebrar essa resistência, eu acho que é uma coisa muito difícil, porque não tem fórmula, não tem produto, é puramente político. Isso é o que eu acho que é mais difícil. Bacana, Kleber. Só para entender, né? A gente está falando de empresas de vários tamanhos, né? Então, assim, a gente tem empresas que prestam serviço para a gente, que são enormes, que têm uma governança implementada, e a gente tem as empresas que têm 17 pessoas. É muito difícil você chegar para uma empresa que tem 17 pessoas e exigir uma governança para ela, né? E tem algumas ferramentas que acabam ajudando a gente. As ferramentas de score que nós temos aqui no mercado, elas acabam nos ajudando bastante para olhar essas empresas que não que não possuem uma governança nativa dela, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para o Clóvis, assim, Clóvis, a sua dor, né, ela condiz bastante com a dor do Kleber, ou o que dói mais nesse processo para você? O que você gasta mais energia neste processo? Eu acho que a gente tem uma dor semelhante, né? É uma questão de... Eu entendo assim, a gente tem como você propôs aí no início da pergunta, ter uma certificação, você garante ali uma régua mínima para poder ter uma certeza mínima do que esse fornecedor, esse parceiro, é capaz de prover em termos de segurança. Só que eu acho que a gente também não consegue fazer com que essa régua mínima valha para todas as empresas que buscam por parceiros, porque cada mercado tem a sua especificidade. Então, por exemplo, o mercado da saúde tem algumas regulações que são diferentes do mercado financeiro. Então, às vezes a gente... E eu acho que falta um pouco, o que dificulta esse trabalho com os parceiros é porque o parceiro, ele se vê como alguém que se encaixaria para qualquer grande empresa. Mas aí
ele não tem essa visão de que cada mercado tem a sua peculiaridade e aí você vai, por exemplo, exige dele um determinado requisito de segurança e ele te diz assim, não, mas o C6 Bank não me exige isso. Por que você está me exigindo? Eu sou parceiro dele. Então, assim, eu acho que essa, eu diria até certo ponto, uma necessidade de maior maturidade dessas empresas que nos apoiam nos processos, um amadurecimento nesse sentido de que cada mercado tem sua especificidade e daí você precisa ter necessidades diferentes, requisitos diferentes a ser atendidos, que traz um pouco de dificuldade no diálogo. Acho que isso precisaria ganhar um pouco mais de maturidade. Poxa, bacana, né? Então a gente entende que a gente tem um processo que dá para melhorar, né? A gente passa por isso, a gente entende que cada empresa tem a sua maturidade, e eu queria praticar um pouco de empatia, né? Quando eu vejo essas empresas tendo que responder um questionário das nossas empresas, eu me coloco no lugar deles e vejo o quão é difícil eles atenderem. Por exemplo, a gente coloca lá que quer ser reportado um incidente em 24 horas. Para você é 48 e para você é 72. É um exemplo, tá, gente? É hipotético. Imagina o controle na cabeça de quem presta esse serviço. Então, quando eu me coloco no lugar da empresa que presta esse serviço, eu acho isso uma loucura, assim, né? Como que eu me adapto? Como que eu consigo... para esse caso, quando eu presto serviço para o Clóvis, eu tenho que pintar de branco. Quando eu vou fazer para o Kleber, eu pinto de amarelo. Para o Fernando, verde, né? Então, assim, é muito complexo tudo isso. Então, a gente consegue entender que além da nossa avaliação ter vários sabores, né? Eu brinco, né? Tem vários sabores da nossa avaliação. A empresa que está sendo avaliada, ela também tem que ser muito genérica para ela poder, ou ela vira um nicho, ou ela presta um serviço de uma forma de nicho, ou não, né? Então, beleza, entendi. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, uma brincadeira, assim, né? Baseado nessas dores, baseado naquela visão utópica que a gente tem do melhor processo, qual que é a estratégia que vocês acham que as empresas deveriam seguir hoje com as ferramentas que nós temos, com os processos que nós temos, com essas dificuldades que nós temos? Porque a gente tem uma galera aqui ouvindo a gente, eles querem, acho que, entender um pouco disso. O que a gente não pode deixar de fazer? O que a gente já faz e é sucesso? O que doeu e depois eu sobrevivi? Eu queria que vocês compartilhassem. Eu vou começar com o Clóvis agora. Por favor, Clóvis. Eu entendo que a primeira coisa é não nos colocar como alguém que está impondo algo para os nossos parceiros, mas realmente usar a palavra parceiro no melhor sentido da palavra, né? Ser alguém que vai contribuir com aquela empresa e que a gente, ao definir um questionário, às vezes a gente tem que, a depender do tipo de dado, você tem questionários lá que chegam a quase 200 perguntas, né? Já respondi de 440. Pois Muito delícia. Pois é. Então, se colocar não numa postura de impositor para essa empresa, mas se colocar na postura de quem está, olha, vamos fazer um trabalho que vai ser um benefício para as duas empresas, um ganha-ganha, estamos aqui para trabalhar juntos, estamos aqui para contribuir para o crescimento da sua empresa, e é legal que eu já passei por essa experiência de ter empresas que olham o questionário e dizem assim, isso vai me ajudar a aumentar o meu nível de maturidade, isso vai me ajudar a ser melhor, mais competitivo no mercado. Então, eu acho que, assim, de novo, né, eu acho que até tem um exemplo, eu já trabalhei no mercado financeiro há algum tempo, e acho que tem um exemplo interessante da Febraban, em que você tem lá uma comissão em que todo mundo compartilha as suas dores, todo mundo compartilha as suas sugestões, as suas melhorias, e ali todo mundo consegue, você tem lá as suas comissões, comissão de segurança, comissão de continuidade de negócio, outras comissões, e todo mundo consegue compartilhar conhecimento para que todo mundo cresça. Acho que essa tem que ser a postura diante dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros numa cadeia de suprimentos. Não de alguém, olha, estou impondo que se você quer ser meu parceiro, faça, se você não quer, tem mais gente no mercado. Não, eu acho que quanto mais empresas fortes no aspecto de segurança a gente tiver,
melhor para todo mundo, melhor para nós, melhor para essas empresas e melhor para o mercado e para a sociedade, que pode ser impactada num vazamento de dados, que pode ser impactada num vazamento de informações de saúde, que é um tipo de informação bastante regulada. Então, acho que parceria na acepção da palavra e contribuição. Não é só jogar um questionário e dizer, responde aí, né? Não, perfeito, Cláudio. Foi até legal você comentar isso, porque de fato ser parceiro, né? A gente enfrentou um pouco esse problema, né? A gente tinha essa postura de envia o formulário e fica esperando e o cara não devolve, ou devolve com evidência errada e tal. O que a gente... E foi um comportamento bem simples que ajudou muito no final, vamos fazer uma reunião de kickoff antes de mandar o formulário e nessa reunião a gente se posiciona como, cara, eu quero te ajudar a melhorar a sua segurança. Simples assim, ó. As respostas vieram com maior qualidade, não demoraram tanto, mas assim, existem ainda problemas que a gente quer resolver, mas assim, comparado com o que era, da pessoa do outro lado não se sentir auditada, mas se sentir ajudada, acho que foi assim, a grande mudança, assim, o game changer que a gente conseguiu lá. Poxa, que legal, Kleber. A gente fez uma questão de... A gente fez um vídeo explicando por que a gente estava enviando um questionário, né? Porque a gente não conseguia as agendas, tal, então a gente mandava um vídeo explicativo bem lúdico para a empresa, para ela entender como que a gente, por que a gente estava mandando o questionário, o que ela ia receber depois, qual que era o entregável. E isso daí é muito legal, né? A gente está falando assim de transparência, né? É falar assim, eu não estou fazendo isso para te prejudicar ou para pedir desconto, nada, né? Eu estou fazendo isso porque a gente quer evoluir junto, né? Como uma sociedade. Porque eu acho que a grande questão, a gente vive um mundo de propósitos, né? A gente vê várias startups, não, o meu propósito, né? A gente vê as grandes empresas, o meu propósito, e eu acho que o grande propósito é devolver isso para a sociedade de alguma maneira, né? A gente atuar com a sociedade e devolver isso de alguma maneira, porque a gente acaba sendo o consumidor, né? A gente é consumidor dos nossos próprios serviços. Eu brinquei aqui com o Kleber, né? Que eu tenho investimento, com certeza eu tenho alguma coisa da Johnson & Johnson, né? Shampoo, por exemplo, né? Eu compro bastante, né? Brincadeira. Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou abrir para perguntas, né? Acho que o nosso tempo está terminando. Eu vou abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, a gente está aqui para responder. Senão a gente faz a nossa parte final aqui e a gente vai se despedindo de vocês desse painel. Se alguém tiver pergunta, fica à vontade, pessoal. Para estimular as perguntas, eu trouxe 2 brindes para os 2 primeiros que fizerem perguntas aqui, tá? E não pode ser do C6, tá? Eu excluí metade aqui do... Tem uma pergunta ali. Pergunta. Quem pode levar? Bom. Obrigado. Verdade, eu vi vocês falando muito da visão de quem consome o serviço, né? E a gente também tem dentro da nossa estrutura pessoas que fornecem o serviço. Então eu vejo que é necessária uma maturidade também de quem fornece o serviço, de se preparar para esse modelo. Isso não é novidade hoje em dia. As empresas querem fazer esse tipo de assessment. Então eu vejo que é necessário que as empresas estejam prontas para fazer isso. Hoje, se você se deparar, por exemplo, com um serviço da Amazon, né, você vai contratar uma AWS, o que você vai fazer de pergunta para a AWS? Que tipo de questionário você vai mandar para a AWS? O que você está perguntando para eles? E o que a AWS já te entrega de pronto, que já tem já na página deles, já entrega certificados, já entrega todo tipo de estrutura. Né? Como vocês veem o mercado hoje de fornecimento do que vocês consomem, né? Do que o fornecedor já te entrega hoje de pronto? Vocês veem muito imaturo, com muita maturidade? O que vocês veem? Eu acho que eu vejo essa questão como uma questão que a gente ainda tem que romper essa barreira, tá? Eu vou falar por nós, né? A gente foi lá, fez um questionário padrão, pegamos todos os questionários que a gente recebia, criamos um questionáriozão, e quando chegava um assessment, a gente já devolvia aquele questionário todo preenchido. E a empresa falava assim, não, eu não quero esse, eu quero o meu. Né? As pessoas ainda estavam muito quadradinhas ainda. Eu acho que a gente precisa entender essa questão, entender como que... Não adianta eu querer a minha maturidade, a minha cultura na empresa do outro. Eu tenho que respeitar a cultura dele, eu tenho que respeitar a maturidade dele e ajudá-lo. Então, da mesma forma, quando eu olho na resposta, eu vejo essa questão.
a gente tem que se preparar, não adianta, e a gente vai tentando várias vezes, a gente vai criar um FAQ, ou a gente vai criar um banco de evidências, ou a gente vai fazer alguma coisa no SharePoint que vai, quando alguém recebeu o assessment, vai buscando as perguntas lá e já... A gente vai ter que ir errando e arrumando, porque as empresas ainda estão resistentes a entender o meu processo de avaliação. E não ela quer que eu siga o processo dela de avaliação. Então, se ela usa um framework, por exemplo, de perguntas do NIST, ela quer que eu responda no NIST. E às vezes eu respondi totalmente baseado em outro framework ou perguntas que são mais específicas para o meu produto. Então, assim, é difícil e a gente vai ter que ir aprendendo. Mas sabe como a gente vai aprender? Conversando. É esse bate-papo, a gente vai gerando essa cultura, porque hoje a gente só quer se livrar. Porque é tanta coisa que a gente fala, meu, faz rápido e vamos embora. Né? E quando a gente começa a discutir, começa a compartilhar com as pessoas, entendendo as nossas dores, a gente começa a evoluir e gerar essa cultura não só para a gente, mas para todo o ecossistema. A gente é responsável pelo ecossistema. Tá bom? Clebão, Clóvis, tem alguma coisa para complementar? Por favor, ele é do meu time, então qualquer coisa que eu falar aqui vai parecer meio suspeita. Verdade. Não, eu acho que é essa linha mesmo, né, de a gente entender a cultura do outro, entender o trabalho do outro também. De novo, né, como eu já tinha comentado aqui, não é uma questão de imposição, é uma questão de trabalho em parceria. Então, acho que esse entendimento da cultura da outra empresa também a gente precisa passar por esse alinhamento num processo de assessment. Obrigado. Mais alguma pergunta? Acho que tem algumas mãos levantadas. Ali, ó. Ali, ó, tem uma ali, uma ali, uma ali. Tá ligado? Assim. Oi. Ah, que legal, não consigo me ouvir. Um pouco na linha que você falou de a gente colaborar nesse sentido de, por exemplo, todo mundo utilizar a mesma avaliação para um determinado fornecedor ou alguma coisa do tipo, a gente fala muito de como dialogar com o fornecedor, né? Mas eu fiquei com uma dúvida de como a gente dialogar com outras empresas do mesmo setor que às vezes estão há mais tempo no mercado, há menos tempo no mercado, para que essa sincronicidade possa acontecer, para não acontecer esse tipo, mas fulano me avaliou e eles não cobram isso. Como que a gente fala então com esse fulano que não cobra isso, para que a gente tenha um padrão no mercado de requisitos de segurança para esses fornecedores de serviço? Legal. Eu vou falar, vou trazer um pouco como eu faço, tá? A gente faz uma reunião e a gente passa por todos os processos com ele, trazendo os responsáveis. E aí ele acaba entendendo o nosso processo. Talvez não vai receber o questionário do jeito que ele queria receber, ou a evidência que eu não quero passar para ele, porque aquela evidência eu não acredito que deveria estar fora do meu ambiente. Eu chamo ele para conversar. Eu acho que vai muito na linha do Kleber, né? Chama as pessoas para conversar, explica, faz uma reunião. A gente faz uma reunião de 2, 3 horas, traz os responsáveis, as pessoas acabam entendendo o nosso processo. Elas acabam entendendo o que a gente está fazendo, elas acreditam nisso, porque é muito frio um questionário, é muito frio uma avaliação de uma ferramenta qualquer. A gente tem que começar a pensar, essa questão que a gente tem, essa resistência, é compartilhar. Né? É trazer a pessoa perto. Então, eu pratico essa reunião. A gente chama de walkthrough, né? A gente vai lá, a gente faz aquele passeio de helicóptero por toda a estrutura, tira algumas dúvidas e acaba virando um benchmark e vira até amizade, né? Depois o pessoal está até chamando, vamos tomar uma ali, pô, os caras são super legais, tal. Comprei essa ferramenta, então gera um vínculo. As questões que eu acredito é gerar vínculo. Quando a gente gera um vínculo, fica muito mais fácil. Gerar o vínculo cria a responsabilidade, né? Exatamente. Eu acho que esse ponto que você colocou, como eu tinha mencionado, ele é mais maduro no setor financeiro. Então, a gente tem aí, porque talvez até por uma questão de impacto, se você impactar um banco, você pode impactar todo o setor financeiro, toda a sociedade. Acho que merece isso ser espelhado em outros setores, né, que que fica aquela linha muito tênue entre parceria, entre ser parceiro do seu próprio competidor em alguns aspectos, né? Então, acho que isso precisa ser essa barreira precisa ser vencida, mas eu acho que é um caminho interessante para que a gente possa, em vez de cada grande empresa buscar
uma resposta, uma certificação do seu parceiro, esse parceiro, tendo já respondido a um competidor seu que exige o mesmo nível de comprometimento em termos de segurança, acho que isso já poderia ter um alinhamento maior entre diversos segmentos. Já. Pessoal, acho que o nosso tempo acabou, graças a Deus, que o Vitor não vai fazer a pergunta. Estava ali com a mãozinha levantada. Brincadeira, Vitão, está no meu coração. Já recebemos a plaquinha aqui de tempo esgotado. Obrigado por avisar. Eu queria agradecer a todos vocês aqui por nos ouvir, né? Estar de coração aberto, falando a verdade, olhando no olho, fazendo o que a gente sabe de melhor, que é mentir, quer dizer, falar sobre os processos que nós cuidamos aqui, né? Então, eu queria agradecer aí também ao Clebão e ao Clóvis. Por favor, a palavra para vocês e a gente termina aqui, pessoal. Perfeito, obrigado Fernando, Bruno, obrigado Clóvis, obrigado pessoal que compareceu. Então, e pessoal que não conseguiu fazer pergunta, depois pode chamar a gente aqui embaixo também, a gente bate um papo sem problemas, e quem tiver interessado também em saber como é que fazemos o processo, tem muita coisa que a gente pode divulgar para ajudar vocês, então sintam-se à vontade também. Tá? Muito obrigado. Legal. Muito obrigado, Fernando, Kleber, foi muito bom aqui. Eu agradeço aí pela atenção de vocês, pelas perguntas, e nos vemos numa próxima. Obrigado, pessoal.